Olá, glória a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és poderoso, soberano Deus, aleluia. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, santo, santo, santo é o teu nome, poderoso e santo de Israel, Deus maravilhoso, Deus glorioso, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus sabe o que faz? Você olhando para a sua vida, você olhando para a caminhada que você tem com Deus, ou até você mesmo que talvez nem acredite em Deus, talvez para você Deus não exista, mas eu vou te fazer essa pergunta assim mesmo e eu quero que essa noite você, esse dia, essa tarde, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, eu quero que você medite nisso. Será que Deus sabe o que faz? Será que nós podemos confiar cegamente em que Deus sabe o que está fazendo? A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, a palavra de Deus, ela fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Em outra versão, uma versão mais voltada para a linguagem de hoje, a palavra nos fala assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as decisões do Senhor? Quem pode entender os seus planos? Olha para a sua vida hoje, as coisas que você está passando, as coisas que você já passou, aquilo que você tinha planos de fazer e por algum motivo você não conseguiu fazer. E hoje você pensa assim: poxa, se eu tivesse feito aquilo, eu tinha me dado mal. Se eu tivesse feito aquele plano que estava no meu desejo, no meu coração, no meu sentimento, hoje eu estaria enrascado, hoje eu poderia estar em dívida, mais endividado, principalmente com a situação do país. Sabe, nesses últimos tempos, principalmente de um ano para cá, 2 anos para cá, isso, né? Muita gente teve os seus planos bloqueados. Não conseguiram sair do outro lado, não conseguiram tirar os seus planos do papel, não conseguiram fazer romper aquilo que eles queriam fazer, aquilo que era vontade do coração deles. E hoje, quando eles param para pensar, eles veem que se tivesse feito, talvez hoje eles estariam falidos. Talvez hoje eles estariam em grandes prejuízos. Talvez hoje eles estariam assim numa situação muito complicada, porque a situação do país, ela mudou. E infelizmente mudou para pior. E a gente muitas vezes não entende por quê. Por que será que não deu certo? Sabe, eu tenho certeza que naquela época que você teve um não no seu projeto, teve um não naquele carro que você queria comprar, ou talvez naquela casa que você estava pretendendo comprar, ou talvez naquela troca de emprego, você estava querendo sair de um emprego e ir para o outro. E não deu certo, as portas se fecharam. E aquela empresa, para onde você estava querendo ir, faliu. Fechou as portas.
mandou todo mundo embora. E a empresa que você estava e não saiu dela, continua aberta e você continua com seu emprego. E a gente não entende o porquê que nós tivemos a porta fechada naquela época. Às vezes, naquela época, a gente até discutiu com Deus. Poxa, Deus, mas eu ia ganhar 20, 30% a mais do que eu ganho hoje. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a enxergar que os planos de Deus para nós realmente são melhores. Realmente são bem mais abençoadores. Que Deus enxerga o nosso futuro. Deus enxerga muito mais longe do que nós não conseguimos enxergar aquilo que vai acontecer. Deus já está no futuro, Ele sabe como vai ser o futuro. E Ele muitas vezes fecha as portas e não permite que a gente faça determinadas coisas ou não nos abençoa com aquilo que nós pedimos naquele momento, justamente porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Com base nisso que nós já vimos até aqui, eu vou te repetir a pergunta. Será que Deus sabe o que faz? Será que nós podemos confiar cegamente nos planos do Senhor? Aquele negócio que você queria fazer e não deu certo? E você continuou talvez com seu dinheiro investido? E hoje você tem uma reserva? Hoje você está um pouquinho mais tranquilo do que muita gente? Será que Deus sabe o que faz? No livro de Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, nós lemos assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É aquilo que nós estamos falando agora. Deus, ele vê o futuro. Deus, ele está no futuro. Uma das maiores certezas que nós podemos ter, e o que aumenta muito mais a nossa confiança em Deus, é que Deus já está no futuro, para onde nós estamos indo. Deus já está lá. Muitas vezes, quando nós recebemos o não de Deus, a gente fica frustrado no momento, a gente fica chateado, porque talvez a gente acha que aquela coisa que nós pedimos para Deus seria o melhor para nós, para nossa família, naquele momento. E nós recebemos o não, as coisas travam, não vão para frente, não dão certo. E aí, quando chega lá na frente, a gente vai entender por que Deus tinha fechado aquela porta. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo que está ao nosso redor, ele sabe da nossa vida, do início ao fim. Ele já escreveu os nossos dias no ventre da nossa mãe. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas eu queria saber, eu queria entender por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus. Por que nós temos tanta dificuldade de aceitar as coisas que Deus coloca nas nossas vidas? Sabe, muitas vezes nós não priorizamos a Deus, a gente deixa Deus em segundo plano. E a gente quer fazer aquilo que é nossa vontade. A gente acha que os nossos planos, as nossas decisões, o que a gente pensa para a nossa vida, o que a gente planejou, a gente acha que aquilo é o melhor. A gente acha que aquilo é o mais correto, é o mais certo. E à medida que nós vamos caminhando, à medida que o tempo vai passando, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo, poxa, peraí, olha aqui. Se eu tivesse feito aquilo lá atrás, eu tinha me dado mal aqui. Olha, se eu tivesse recebido aquilo lá atrás, aqui eu tinha me lascado aqui. Deus sabe o que faz.
E agora não é uma pergunta, é uma afirmação. Deus realmente sabe o que faz. Deus realmente sabe o que Ele permite e o que Ele não permite na nossa vida. Deus realmente sabe quais são os planos que Ele tem para nós. Deus realmente sabe aquilo que vai nos fazer bem. A palavra de Deus nos diz que os planos de Deus para a nossa vida são para nos fazer prosperar, são planos para nos ver bem, são planos para nos levar num caminho melhor, numa vida melhor. Não são planos para destruição. Muitas vezes nós temos parte dos nossos sonhos destruídos, parte da nossa vida destruída, e a gente coloca a culpa em Deus, mas não, a culpa é nossa. Nós é que tomamos as decisões erradas, nós é que muitas vezes forçamos a barra em cima daquilo que Deus não quer que a gente faça, mas a gente mete a cara e vai fazendo com independência de Deus, rebeldia. E as coisas não dão certo. E aí Deus vem e mostra para nós que não deu certo. Não deu certo por quê? Porque os planos deles não são os nossos. Porque ele nos avisou que não era para fazer e a gente fez do mesmo jeito. Porque a gente quis satisfazer as vontades do nosso coração, ou as vontades do nosso peito, da nossa alma, e não verdadeiramente a vontade de Deus. Deus, ele sabe o que faz, e a gente precisa confiar nisso, a gente precisa ter fé. O problema todo é que Deus, ele não dá explicação. Ele não tem obrigação de dar explicação para ninguém. Ele simplesmente fala, meu filho, vá por aqui, e você obedece se quiser. A decisão de obedecer ou não é nossa. Nós é que precisamos ter a decisão correta de obedecer. Nós é que temos que ter a decisão correta de entregar a nossa vida totalmente a Deus, todas as áreas da nossa vida, permitir que Ele governe, que Ele gerencie, que Ele tome conta de todas as áreas da nossa vida, nos fazendo prosperar. E eu aqui não estou falando de prosperidade financeira, não. Eu estou falando em prosperidade de vida. Porque a prosperidade bíblica, ela é totalmente diferente da prosperidade do mundo. A prosperidade do mundo, ela fala de riqueza e poder. Só que a prosperidade bíblica, ela fala de nós não termos falta de nada. Nós termos tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a prosperidade bíblica. É você poder viver uma vida tranquila, sem ter a necessidade de ficar correndo atrás de nada. Nós somos supridos em todas as nossas necessidades. Deus, ele não supre os nossos luxos. Deus, ele não supre as nossas vontades. Deus, ele prometeu suprir as nossas necessidades. O que ademais disso é nos dado é para que a gente reparta com os outros. Tudo aquilo que Deus nos dá, além daquilo que nós precisamos, é para que a gente reparta com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que precisam, com aqueles que estão na obra de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós somos abençoados para poder abençoar. Deus, ele sabe o que faz. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós lemos assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa mente, pensar da forma como Deus pensa. Sabe? Pensar
de uma forma que as coisas te são dadas, as coisas nos são dadas por Deus, não para que a gente apareça, não para que a gente mostre aos outros que nós temos ou podemos, não. As coisas nos são dadas para que sejam supridas as nossas necessidades e para que nós abençoemos, para que nós repartamos aquilo que nós temos com as outras pessoas. Deus sabe o que ele faz. Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus, ele não está limitado ao tempo. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe o que nós fizemos no passado e ele sabe o que nós estamos fazendo e pensando no presente. Aquilo que você está vivendo hoje, tenha certeza disso, são consequências das escolhas que você fez no seu passado, não são culpa de Deus. Se você está sendo abençoado, está vivendo uma vida abençoada, com provas, sim, com tribulações, sim, com perseguições, sim, com certeza. Mas é uma vida abençoada, é uma vida onde você tem uma relativa tranquilidade, é porque lá atrás você fez decisões e você tomou decisões corretas, dentro daquilo que Deus tinha preparado para você. Se você está passando por dificuldade, se você está vivendo uma vida regrada, uma vida com problemas, é porque lá atrás você tomou decisões que te levaram a essa situação. A não ser em casos extremamente específicos, como foi o caso de Jó, aonde Deus usou Jó como sendo um exemplo de uma pessoa que adora a Deus e continuaria adorando a Deus, mesmo se não tivesse nada. Jó não tomou nenhuma decisão para que aquelas coisas acontecessem com ele, para que ele perdesse a família, os bens, nada. Jó não fez nada de errado. Deus usou Jó como sendo uma pessoa fiel, fiel a Deus. Mesmo se ele não tivesse bênçãos, mesmo se ele não fosse abençoado, Deus disse que ele continuaria adorando a Deus. E foi o que aconteceu, porque Deus conhecia muito bem o coração de Jó. Então, tirando casos raríssimos como essa questão de Jó, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida são consequências das nossas atitudes. São consequências das nossas decisões, são consequências daquilo que nós fizemos. E muitas vezes nós não aceitamos o não de Deus. Muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Muitas vezes nós somos apressados e não permitimos que o tempo de Deus se cumpra na nossa vida. Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele sabe o que está fazendo agora na sua vida. Deus, ele sabe por quê que ele está te dizendo não, ou talvez até o porquê que ele nem te responda. Porque se você não sabe, o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus quer dizer que nós devemos continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Sabia disso? Muitas vezes nós oramos a Deus pedindo uma direção para saber se nós vamos para um lugar ou se nós vamos para outro. Ou se nós continuamos fazendo a mesma coisa. O silêncio de Deus faz com que a gente continue fazendo a mesma coisa. Sabe por que eu entendo dessa forma? Porque quando Deus quer que a gente mude de direção, ele nos dá uma resposta. Ele nos dá a direção.
Ele nos mostra o caminho de alguma forma. Se Deus não está respondendo a sua oração, pode ser que Ele queira que você continue aonde você está, da forma como você está, que ainda não é tempo de se mover, ainda não é tempo de se movimentar. A gente precisa aprender a entender as coisas que acontecem na nossa vida como respostas de Deus. A não ser que você esteja fazendo uma coisa muito errada e que você esteja incomodado e que o Espírito Santo te leve a se arrepender e pedir perdão por aquilo que você está fazendo, aí sim você tem que deixar de fazer aquilo e se converter. Voltar ao caminho, voltar aonde você caiu, aonde você começou a errar e a partir dali trocar o seu caminho, trocar o rumo da sua vida. Mas se você não está fazendo as coisas erradas e Deus não te dá a resposta, ele continua no silêncio, isso quer dizer que você não tem que mudar de rumo. Você está no caminho certo. Fique fazendo o que você está fazendo. A gente precisa entender que Deus sabe o que faz. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. Deus sabe o que faz. Aprenda a discernir aquilo que Deus está falando com você. Muitas vezes a gente diz, Deus não fala comigo. Mas constantemente Deus está te dando direções para onde você deve seguir. E mais uma vez eu volto a falar, o silêncio de Deus é para que você continue fazendo aquilo que você está fazendo. Porque se ele quisesse que você mudasse de rumo, ele lhe daria a direção. O Espírito Santo ia te incomodar a ponto de você trocar de caminho ou trocar daquilo que você está fazendo. Hoje nós estamos vivendo momentos em que nós temos que entender que Deus sabe o que faz e a gente precisa confiar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós estamos assim vivendo momentos de tribulação, nós estamos vivendo momentos inseguros, momentos de incerteza, aonde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã nós podemos ter uma guerra no nosso país. Amanhã nós podemos ter uma escassez de muitas coisas. Então nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus tem nos direcionado, porque Deus não nos deixará ser pegos de surpresa. Deus não permitirá que a gente caia, porque Ele é o nosso Pai. E Ele quer o melhor para os seus filhos. E isso, entenda você, eu estou falando para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Aqueles que estão andando de acordo com o propósito que Deus tem na sua vida. Porque se você não está dentro daquilo que eu estou falando agora, andando nos caminhos do Senhor, observando os propósitos de Deus, eu digo a você que você se converta, que você arrume a sua vida e que você volte a confiar em Deus, ou até passe a confiar em Deus. Sabe, você que não entregou sua vida, seus caminhos ao Senhor, será que não é a hora de você parar de bater a sua cabeça tanto e dar uma oportunidade para esse Deus maravilhoso cuidar de você? Cuidar da sua vida, fazer com que a sua vida melhore, mude de direção? Será que não é a hora de você entender que Deus quer colocar uma direção na sua vida, que Deus quer te abençoar? Talvez essa seja a hora e você está passando por esses problemas justamente para que você olhe para Deus e entenda que Ele quer o melhor para a sua vida.
Talvez seja a hora de você deixar aqueles conceitos que outras pessoas, os amigos, entre aspas, disseram para você: não, não mexe com esse negócio de Deus, não, deixa esse trem para lá. Talvez seja a hora de você olhar para você, parar de pensar com a cabeça dos outros e pensar com aquilo que você acha, que você pensa, que você vê e está sentindo. Pense nisso, medite nisso. E que essa palavra hoje possa nos trazer a certeza de que Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. Deus, ele corrige os nossos planos. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. A palavra de Deus também nos diz que Deus pega aquilo que nos é ruim e transforma em bênção. Às vezes uma situação ruim que você está passando, Deus está transformando em bênção nesse momento. E você pode a qualquer momento receber uma notícia boa de que aquilo que você estava considerando como uma coisa ruim se transformou numa bênção para a sua vida. Entenda que Deus sabe o que faz e que você precisa confiar em Deus, precisa permitir que Deus controle a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, seja um companheiro nosso, interaja com a gente. Coloque seus comentários aqui embaixo, diga o que você achou dessa palavra, o que você acha do nosso canal. Seja um missionário de Deus. Envie essa palavra para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que muitas outras pessoas possam ouvir aquilo que Deus tem para falar com elas. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, leve a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Seja você uma bênção na vida das outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.